Soy loco por ti, América. Yo voy traer una mujer playera que su nombre sea Marti. Arquitetura latino-americana. Diante da sua posição na arquitetura atual, o maior desafio para a arquitetura latino-americana é levar a cabo ações e projetos que definam sua atividade arquitetônica no século XXI. O resultado já podemos ver em alguns locais: obras de grande excelência construtiva, riqueza expressiva e sensual, onde se interpretam e elaboram os fundamentos da linguagem moderna e contemporânea. Arquiteturas regionais que se assentam sobre o seu local de origem, fincando num trabalho sério, dão frutos e logram reconhecimento mundial. Uma arquitetura concentrada em sua própria razão de ser e capaz de fazer persistir seus valores, além do efêmero e do homogeneizado. É preciso buscar a sensatez pragmática e a coerência nos projetos, construir a partir do social e do público, trazendo respostas para as questões locais. El nombre del hombre muerto já não se puede decirlo, quién sabe, antes que o dia arrebente, antes que o dia arrebente. Dentre tantos nomes da arquitetura latino-americana que se destacaram nas últimas décadas, iremos abordar neste vídeo algumas obras de Alejandro Aravena, do escritório Elemental S.A. do Chile, Sebastián Irarrázaval, também do Chile, Solano Benítez, do Paraguai, e o escritório Plan B, da Colômbia. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti de amores. Alejandro Aravena, do Chile. Alejandro Aravena nasceu em 22 de junho de 1967, em Santiago, no Chile. Graduou-se como arquiteto pela Universidade Católica do Chile em 1992. Desde 2001, liderou o Elemental, um escritório focado em projetos de interesse público e impacto social, incluindo habitação, espaço público, infraestrutura e transporte. Aravena foi professor da Harvard e também ensinou no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza. Autor dos livros Los Hechos de Arquitectura, El Lugar de Arquitectura e Material de Arquitectura. Seu trabalho foi publicado em mais de 50 países. Centro de Inovação. O clima de Santiago exige mudar a abordagem convencional ao design do espaço de trabalho. Foram substituídas as peles de vidro típica contemporânea, responsável por graves efeitos térmicos nos interiores, por uma massa térmica no perímetro que evita ganhos de calor indesejados. Por outro lado, a inovação e a criação de conhecimento exigem encontros crescentes entre as pessoas. Portanto, a abertura é desejada. Multiplicou-se as praças ao ar livre por toda a altura do edifício e foi proposto um núcleo de átrio permeável, de modo que, enquanto circulava verticalmente, as pessoas pudessem ver o que os outros estão fazendo. Essa colocação reversa de opacidade e transparência é a forma como a sustentabilidade e as relações humanas informaram a forma. Segundo o próprio autor, este não é um prédio que se apreende com os olhos, mas com os ombros. Em uma análise bem superficial, podemos identificar claramente alguns resquícios e traços remanescentes da arquitetura modernista nesta obra, mas com um toque inconfundível da arquitetura pós-moderna, onde a cor já não é mais padronizada nos tons mais vivos. As saliências do volume atraem os olhares para uma solução volumétrica que dê um toque especial na estética da edificação. Haja vista que, se não houvesse tais saliências, a edificação se tornaria bem mais comum, com uma volumetria bem mais prismática e sem dinâmica. Quinta Monroy. Considerando que os arquitetos pós-modernos passaram a direcionar seus projetos para obras públicas de bem comum para a sociedade urbana que crescia desordenadamente,
A partir da década de 50, as obras de Alejandro Aravena estão sempre ligadas ao contexto social, ou seja, as edificações e intervenções dele são sempre pensadas para gerar benefícios e auxílio de cunho social. A obra Quinta Monroy foi uma das obras mais importantes da carreira do arquiteto, pela sua expressão em termos sociais. Haja vista que esse conjunto de habitação social deveria atender a 100 famílias, que moravam em áreas irregulares da cidade de Iquique, no Chile. Para a edificação deste conjunto, o governo chileno, através do Ministério da Habitação, poderia disponibilizar apenas $7.500 por família, para não comprometer a renda familiar dos moradores e evitar o endividamento, já que estamos falando de uma população de baixíssima renda. Calculando que cada família ocuparia no mínimo 30 metros quadrados no terreno destinado para a obra, apenas 30 famílias poderiam ser abrigadas em casas distribuídas horizontalmente, inviabilizando o assentamento de mais da metade das famílias beneficiáveis. Levando em consideração tais problemas, o arquiteto entendeu que a verticalização seria uma boa proposta. Porém, ele selecionou aquilo de bom que a verticalização poderia trazer para seu projeto e eliminou as problemáticas possíveis para o empreendimento. A solução encontrada foi a verticalização simples de algumas residências, de modo que a sequência destas verticalizações sejam alternadas, deixando vazios entre um edifício e outro, deixando o ambiente passivo de futuras construções, ficando assim um conjunto habitacional funcional, onde foi atendida a demanda das famílias, e uma plasticidade coerente e racional, trabalhando o conceito dos cheios e vazios, despontando simplicidade e clareza. E graças a essa obra, ele foi o vencedor do Prêmio Pritzker em 2016. Torre Siamesa. Esta edificação está localizada em camino privado em Macul, no Chile. A data do projeto é do ano de 2003. A Torre Siamesa comporta aquilo que há de mais moderno em termos tecnológicos que beneficiam a edificação nos âmbitos estético, funcional e ambiental. Conhecida no mundo todo, sua volumetria é plasticamente diferenciada das torres comuns e desperta a curiosidade do observador pela capacidade de correlação entre a capa de vidro que rodeia todo o edifício e a caixa de concreto que dá o corpo estrutural. A tecnologia, juntamente com os estudos sobre o conforto ambiental, foram fatores determinantes para o planejamento e desenvolvimento do projeto. Clarevidente que esta preocupação com o conforto ambiental se dá de forma mais clara pela seção de vidro duplo que rodeia a edificação concretada e um átrio entre as duas estruturas que proporciona um espaço para a circulação do ar, dificultando assim a passagem do calor externo, ocasionado pelos raios solares para o ambiente interno. Podemos nomear esta capacidade de inércia térmica. As tendências arquitetônicas ficam evidentes e fazem jus à época contemporânea em que foi construída a torre. Sabemos que a utilização da tecnologia na arquitetura não é algo novo, mas na contemporaneidade, o desenvolvimento desta tecnologia se deu de forma muito acelerada e cada vez mais empregada nos edifícios. A capacidade de criar um volume que tenta fugir sutilmente do ângulo reto nos remonta a um conceito aproximado ao desconstrutivismo e, ao mesmo tempo, contemporâneo, pelo seu contexto social e inovações tecnológicas. Sebastián Irarrázaval, do Chile. Sebastián Irarrázaval nasceu em 1967. Foi professor como arquiteto na Universidade Católica de Santiago, no Chile, e na Associação Arquitetônica de Londres. Em 1993, ele estabeleceu sua própria prática em Santiago. Já em 1999, recebeu o prêmio da Associação de Escritórios de Arquitetura, sendo também premiado na 16ª Bienal de Arquitetura no Chile. Ensina estúdio de designer na Universidade Católica do Chile desde 1994,
Treinou no MIT, em Boston, e no IUAV, em Veneza. Seus projetos foram publicados mundialmente em revistas especializadas em arquitetura. Casa Pedro Lira. A casa é organizada em torno de 3 eventos. Em primeiro lugar, um pátio sobre o nível da rua. Em segundo lugar, um passeio composto de rampas e escadas que vão do estacionamento ao jardim do telhado. E em terceiro lugar, uma parede perimetral que define o território domesticado da casa. O seu espaço interior é caracterizado pela colonização de elementos como os pilares oblíquos que levam os esforços horizontais de terremotos potenciais, as clarabóias pré-fabricadas que introduzem a luz na parte mais profunda da casa e as rampas. Esses elementos criam limites e tensões dentro do espaço. O plano da casa é em forma de L, com áreas públicas e privadas em cada segmento. Em relação à expressão da casa, ela oferece uma fachada silenciosa à rua, que não é mais do que o eco simples da parede que confina o pequeno pátio dos quartos de dormir. Este pátio alongado funciona como um filtro para o movimento ruidoso de carros que passam tangente à residência. Finalmente, uma variedade de elementos móveis permitem integrar ou segregar espaços diferentes à vontade. Casa Caterpillar. Esta casa foi pré-fabricada para um colecionador de arte e sua família e foi construída nos arredores de Santiago em uma nova área residencial suburbana. A fim de reduzir o tempo de construção e os custos, os containers de transporte de segunda mão foram utilizados da seguinte forma: 5 containers padrão 40, 6 containers padrão 20 e um container aberto de 40 para a piscina. Os principais propósitos da casa eram 2. O primeiro, integrá-lo ao território desta parte da cidade, onde a presença da Cordilheira dos Andes é extremamente forte, visual e tectonicamente. Portanto, a presença dos Andes foi considerada como o melhor cenário a ser destacado e também como um terreno inclinado precisava ser trabalhado. O segundo foi permitir que o ar externo percorresse de forma suave e fácil através de toda a casa e de seus diferentes ambientes para evitar o resfriamento mecânico. No que diz respeito ao primeiro, a estratégia para alcançar a integração proposta ao território consistiu em colocar os volumes da casa como se estivesse em repouso na inclinação e permitindo os volumes, digamos, para ser misturado pela encosta. Como resultado deste ajuste da casa com relação ao solo natural, foram gerados a entrada da casa e os quartos de dormir para as crianças, cada um com espaço interno inclinado, que é tanto a clarabóia quanto o lugar da cama. Já a estratégia para melhorar o movimento do ar através da casa consistiu em organizar o programa ao longo de listras e manter espaços intersticiais entre eles para a circulação dos dois, os ambientes e o ar fresco, que vem das montanhas. Ao mesmo tempo, os espaços intersticiais propostos aumentam o perímetro da casa, o que permite que a maioria das vezes a luz e o ar entrem em espaços de pelo menos 2 lados opostos. Como consequência dessa vontade, as janelas e as portas estão alinhadas ao longo de eixos que cortaram as listras, facilitando assim o movimento do ar e também criando integração visual. A paleta de material foi escolhida tendo em mente não apenas os materiais de baixo custo, mas também a baixa manutenção. Na escolha destes materiais, também era importante analisar sua capacidade de envelhecer bem e incorporar o tempo passando como algo que agrega valor ao material. Elementos arquitetônicos como janelas, portas e clarabóias são racionalizados e repetidos em toda a casa, não apenas para reduzir o custo, mas também para criar e integrar a paz arquitetônica.
Solano Benítez, do Paraguai. Solano Benítez nasceu em 1963 em Assunção, no Paraguai. Ele é uma das figuras emergentes da arquitetura latino-americana. Formado em 1986 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional de Assunção, obteve o Prêmio Nacional de Arquitetura em 1989 e 1999 do Colégio de Arquitetos do Paraguai, finalista latino-americano do 2º Prêmio Mies van der Rohe e representante do Paraguai nas Bienais de Veneza, São Paulo e Lisboa. Leciona arquitetura em 8 países, da América do Sul, América Central e Estados Unidos. Ele fundou uma empresa de arquitetura, sociedade profissional, que atualmente divide com Alberto Marinoni e Glória Cabral. Casa Abu. Esta residência foi projetada para a mãe do arquiteto e mostra uma arquitetura rígida na utilização de materiais e flexível em suas funções. O térreo fechado traz segurança e intimidade, mas por um sistema de roldanas, as portas de madeira se abrem, aumentando e transformando o espaço em uma ampla área de convívio. Segundo Benítez, a casa foi construída para proteger contra todas as intempéries, do sol e das chuvas, e proteger das coisas que fortalecem a indiferença, o medo e a solidão. Uma casa como ferramenta de resistência, onde de novo se abrigue a vida. Como moradores fixos desta casa, existem a senhora Abu, mãe de Solano, como também o seu irmão solteiro. No entanto, aos finais de semana, em momentos de intimidade e de reunião de família, a casa chega a comportar 40 pessoas em um espaço de 750 metros quadrados. Aqui, a arquitetura é que se transforma para abrigar com intimidade e segurança, quando a casa está vazia, e com espaço e grandes aberturas quando se enche de gente. Para isso, uma das primeiras soluções foi inverter o conceito de terraço-jardim, e o grande espaço de convívio abre-se no térreo. É nesse pavimento que fica a sala, em um vão livre de 15 metros, amparada por portas que, por um sistema de roldanas, podem se abrir totalmente. Abertas, estas unem o jardim frontal e posterior com a sala. Nesse pavimento também fica parte dos serviços, como cozinha, despensa e lavanderia, todas discretas a nordeste da planta. É possível ver os tijolos da laje dispostos de forma inclinada e, desta forma, aproveitar mais o seu comprimento. Inclinados, passam a ter um comprimento de porta. Inclinados, passam a ter um comprimento. Inclinados, passam a ter o comprimento de ponta a ponta, maior do que deitados. Explica o arquiteto. Mais uma vez, a busca pela maior eficiência dos materiais, uma das principais características de Solano Benítez. Para ele, o canteiro de obras funciona como um laboratório. Se não há pesquisa, se não se assume a possibilidade de erro, nunca se encontrará um novo resultado. É o que pensa Benítez. E o tijolo é explorado em formas e funções variadas. Trata-se do material de construção mais barato no Paraguai e é utilizado nesta casa no extremo de suas capacidades. O tijolo compõe a laje, o piso da entrada, o fechamento com as paredes externas duplas e ainda é o que forma os elementos vazados que fazem a fronteira entre a sala e a rampa que leva ao piso superior, onde está a parte privada da casa. 4 dormitórios, incluindo o de sua mãe na fachada noroeste, recortado por baixas e estreitas aberturas retangulares. O calor paraguaio exigiu soluções com uma altura de 5 metros da caixa que forma o andar superior, o que aumenta o volume de ar no espaço. Os dormitórios conservam maior volume de ar devido à inclinação da cobertura cerâmica. A grande área social, quando aberta, se integra ao jardim, deixando o ambiente aconchegante como casa de vó precisa ser. O arquiteto Solano Benítez traz a essência da sua própria cultura para cada um de seus projetos, que parecem conversar entre si
e transformam de maneira positiva o local onde estão inseridos. Sede da Unilever. A pré-fabricação de painéis de tijolos cerâmicos traz novas descobertas e tecnologias ao uso de materiais tradicionais e, na forma de um brise-soleil, trabalha a imagem corporativa da sede da Unilever no Paraguai. A primeira visão que se tem do edifício, ao longe, é a do brise-soleil cerâmico que se ergue em perspectiva e protege a fachada sul da sede da Unilever, na pequena cidade de Villa Elisa, Paraguai, região metropolitana de Assunção. Um elemento de força que trabalha a imagem corporativa da multinacional. Essa, aliás, era uma das exigências do concurso de anteprojeto vencido pela equipe do Gabinete de Arquitetura, um edifício que investisse na imagem corporativa, com valores ambientais, qualidade espacial e desenvolvimento com inovação. Era também necessário ser financeiramente atrativo e ter funcionalidade nos espaços propostos. Nas fachadas norte e sul, o brise é o protagonista. Segundo Solano Benítez, devido às altas temperaturas no Paraguai, que chegam à casa dos 47 graus, construir sombras é uma exigência. Para buscar eficiência do material e eficiência financeira de construção, desenvolveu-se um sistema de pré-fabricação de painéis cerâmicos feitos com tijolos instalados em pé nas formas, solução para gerar economia e máxima utilização do material. A fachada norte, na parte posterior do terreno, foi a primeira a receber o brise. Por desconfiança dos engenheiros, ganharam reforços com cabos de aço, mas estes estão lá apenas de enfeite. Testes garantiram o equilíbrio do conjunto, submetido a provas de esforços. O desenho trabalha perspectiva e brinca com o olho humano. Dependendo de onde se está, não se percebe que a primeira laje, no alto, é paralela ao chão. Na entrada do edifício, painéis de vidro dispostos em um quase zigue-zague marcam a recepção, que traz cadeiras de chapas de aço também fabricadas pelo arquiteto. Na área do staff, o grande chamariz é o jardim de inverno, instalado de forma triangular a leste da planta, em uma abertura na antiga laje. Para seu fechamento, apenas vidro, sem nenhum caixilho ou outro suporte estrutural. Os vidros se autossustentam. O tijolo cerâmico marca também os interiores, seja nos vértices que delimitam o auditório, seja na cobertura cerâmica de alguns corredores ou como peças quebradas, com as pontas aparentes em uma das salas de reunião. Na cobertura plana, tradicionais telhas cerâmicas cobrem um espaço para proteger a impermeabilização e evitam a superexposição da laje ao sol e delimitam o caminho em que não se pode pisar, enquanto decks de madeira guiam os visitantes aos espaços ocupáveis na área da laje da antiga edificação, hoje cumprindo também a função de terraço. Plan B Arquitetos. O escritório Plan B Arquitetos é uma oficina de arquitetura que define seu trabalho através de uma prática em que se dá igual valor ao diálogo, ao estudo, a viagens, a maquetes, a construções, e que são tratados de forma profissional ou acadêmica. O escritório também trabalha com publicação de livros, cursos universitários e construção de edifícios. O Plan B tem confiança no trabalho colaborativo e também são conhecidos por seus trabalhos ecossociais. O Plan B acredita no trabalho colaborativo de seus profissionais. De 2000 a 2005, este grupo de trabalho foi liderado pelos arquitetos Felipe Messa e Alejandro Bernal. De 2006 a 2010, foi liderada por Felipe Messa e atualmente é liderada por Felipe Messa em parceria com Federico Messa.
A Leroteca. A Leroteca é um espaço para a cultura e a arte no Jardim Infantil Lero Lero. A madeira, as plantas, flores e jardins são a imagem deste projeto que aposta no lugar cultural como protagonista de sua proposta de formação acadêmica. O projeto explora a forma essencial da cabana, buscando expressar apenas um espaço no qual a realidade são duas completamente diferentes, em forma, textura e espacialidade. O primeiro pavimento é ortogonal, branco e neutro. É um ateliê de pintura, cerâmica e música, onde o protagonista do trabalho são as crianças. O segundo é um espaço no qual a forma da cobertura inclinada e assimétrica conforma as paredes interiores que estão revestidas em madeira e permitem um acolhimento especial para a leitura e o trabalho com o corpo. No segundo pavimento, uma janela de correr emoldura a linha da montanha e as duas frentes de fachada transparentes buscam integrar a natureza e torná-la parte do espaço interior. No exterior, uma superfície revestida em madeira envolve a forma sobre suas frentes. Numa destas frentes está a fachada principal, na qual uma série de linhas com plantas e flores marcam uma grande janela que exibe continuamente o trabalho dos estudantes. As duas fachadas transparentes buscam conectar visualmente o parque infantil e os salões, de tal maneira que a edificação não se converta num limite, mas sim no integrador de todas as áreas do jardim. Jardim de Infância Moravia. Na encosta de uma das montanhas de Medellín, as salas de atenção e de interação geram uma relação com o mundo exterior, permitindo o controle de seu espaço interior a partir dos pátios. 3 blocos independentes, unidos através de espaços abertos e áreas de circulação cobertas, integram as salas com espaços ao ar livre, controlado e monitorado pelos professores. O edifício incorpora os componentes formais e materiais que são característicos do bairro para sua proposta urbana, espacial e técnica. A fundação continua as linhas existentes da fachada e constitui a porta de entrada para o projeto. O edifício de atividades múltiplas é um volume recuado para formar o Pátio de los Árboles, um espaço coletivo construído em tijolo, o material característico das casas do setor. O edifício de atividades múltiplas apresenta um sistema de controle solar através de elementos em concreto pré-moldado e nas cores ocre, branco e terracota, dispostos de acordo com a localização do sol em cada dia do ano. Concreto em seu estado natural e pigmentado, alvenaria pintada e paredes de tijolos, materiais que originalmente estiveram presentes na formação do bairro. Um sistema de elementos pré-moldado de concreto pigmentado controla a incursão solar na fachada oeste. A disposição desses elementos é feita de acordo com a inclinação do sol em todas as épocas do ano e a fim de gerar bem-estar nos espaços interiores. Os pátios recebem as sombras da vegetação e as construções. A sala de atenção e interação funciona como um sistema de janelas e perfurações nas paredes laterais, que permitem a passagem do ar para o espaço interno. O ambiente e os espaços coletivos do Jardim da Infância de Moravia foram adaptados para dar à cidade um espaço urbano cultural, recreativo e educacional, com o objetivo de integrar o bairro com a cidade, através da compreensão da família, a unidade básica da sociedade. Podemos perceber nos trabalhos aqui demonstrados que a arquitetura latino-americana contemporânea procura estar inserida no local, respeitando a cultura, o terreno e as relações entre seus habitantes e os materiais presentes na localidade. Na maioria desses projetos, nota-se que a preocupação maior destes arquitetos não está na aparência exterior, e sim no conforto e na espacialidade, que
que estes edifícios podem proporcionar aos seus usuários, como também a atenção em alguns detalhes construtivos. Projetos sociais, o cuidado e o respeito com o meio ambiente também são características desta nova safra de arquitetos latino-americanos que, aos poucos, vão demonstrando para o mundo o excelente nível de arquitetura que são capazes de fazer. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Marty, que su nombre sea Marty. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores.